Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Amém? Meus queridos, que bom novamente estarmos aqui em mais uma aula do nosso querido IDV. E hoje nós vamos tratar sobre o livro de Esdras e sobre o livro de Pedro. Claro que a gente não vai conseguir ler aqui todos os dois livros, mas nós vamos tentar aqui ler essencialmente aquilo que a nossa revista, né, no capítulo 3, na lição 3, que se chama Quem é Quem, ela quer nos passar, através das Sagradas Escrituras. Veja, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Esdras, capítulo 2, do verso 1, e aí nós vamos ler pausadamente, do verso 1 ao verso 70. Eu vou pular as genealogias, mas eu queria que vocês, ao lerem, logo depois dessa nossa aula, vocês lessem todas as genealogias, certo? Que tem aqui nesse livro, que é bastante importante. Nada na Bíblia está lá por acaso. Tudo na Bíblia tem um propósito. O fato de estar lá tem um propósito, certo? Então, meus queridos irmãos, eu queria começar com vocês aqui em Esdras, capítulo 2. Essa lição, ela trata de quem é quem. Ela fala do retorno do exílio da Babilônia, ao qual os judeus foram submetidos. Mostra que ao retorno desse exílio, algumas pessoas se protagonizaram como servos de Deus, e vai nos mostrar o que é que nós devemos fazer para manter esse protagonismo espiritual, certo? Em relação a Deus, no sentido de servidão, de ser servo, como no sentido também em relação à igreja como um todo, em relação ao corpo de Cristo, o qual nós estamos inseridos, tá bom? Então, Esdras capítulo 2 diz assim, verso 1, esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém, Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã. E aí ele vem falando toda a lista dos israelitas que eu queria que vocês lessem logo após a nossa aula, tá bom? Então deixa eu aqui fazer só um apanhado geral para vocês poderem compreender. Veja, meus irmãos, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Saul, ele não reinou em todo Israel. Ele não foi considerado pacificamente, institucionalmente, como o rei de todo Israel. Ele foi rei de uma parte de Israel, uma grande parte de Israel. No entanto, quando Davi o sucedeu, Davi reinou 7 anos em Hebrom e conquistou Jerusalém. Quando Davi conquistou Jerusalém, foi de fato quando houve a institucionalização de Israel como um império unificado, unido, coeso, coerente, no reinado de Davi. Davi passou esse império ao seu filho Salomão, que, como todos nós sabemos, foi o homem mais sábio que já pisou na terra. E Salomão conseguiu gerir lá o império, né? E foi quem construiu o templo do Senhor com toda aquela magnitude. No entanto, Salomão começou a desagradar o Senhor, que disse que por amor ao pai dele Davi, não permitiria que ele fosse castigado e perdesse o trono. Mas, numa geração posterior à de Salomão, o reinado, o império de Israel seria ali esfacelado, seria ali estilhaçado pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, assumiu. Jeroboão, que estava no Egito, tinha sido exilado, retornou a Israel, e aí houve a cisão de Israel. 10 tribos, que foram conhecidas
como tribos do norte, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, e todas as outras 10 tribos do norte, classificando assim essas 10 tribos como o Império de Israel do norte, e as 2 tribos como o reino de Judá, o do norte o reino de Israel e o do sul o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel primeiro com Siquém e depois Samaria. Então, meus irmãos, o que é que acontece? Vocês poderem compreender. Quando houve esse esfacelamento do império, né, esse império se formou em 2, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi destruído pela Assíria em 722 a.C. Foi totalmente destruído, as pessoas foram exiladas e não conseguiram ali mais manter uma identidade que pudesse, inclusive, retornar aqueles judeus que inicialmente foram ali exilados, que pudessem retornar a esse ambiente. Não tinha mais clima nenhum e nem tinha identidade nenhuma para poder se classificar dessa maneira. Então, o reino do sul permaneceu ainda, ficou ali de pé. No entanto, o que foi que aconteceu? Em 586, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele invadiu, teve 3 invasões em Israel, 607, 597 e 586, quando efetivamente o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, invadiu o reino de Judá, o reino do sul, e ali colocou fogo em tudo, destruiu o templo do Senhor, bagunçou ali toda a nação de Judá, e aí levou o povo que estava lá em Jerusalém, no reino de Judá, levou o povo cativo à Babilônia, certo? Levou o povo exilado à Babilônia. E Nabucodonosor, ele tinha uma técnica, que ele invadia uma cidade, trazia o povo exilado para a terra da Babilônia, mas ainda permitia que certas práticas ainda fossem exercitadas, praticadas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os judeus. Eles puderam ainda praticar a sua religião, né, exercitar a sua religião. É tanto que dizem que a ideia da sinagoga foi criada no exílio da Babilônia, onde o templo do Senhor não existia mais. Então, para substituir o templo do Senhor, foi criado as sinagogas, que eram aqueles ambientes judaicos onde se lia a Torá, onde se liam os livros proféticos, né, onde se liam todo o conteúdo que historicamente tinha sido produzido pela literatura judaica, certo? Então, as sinagogas foram esses ambientes. E aí, os judeus ficaram lá exilados durante 70 anos. Mas existia uma promessa, né? Inclusive Isaías 45 fala essa promessa, onde o rei Ciro foi designado para cumpri-la, onde ele emitiu um decreto, depois da Pérsia conquistar a Babilônia, emitiu um decreto para liberar os judeus do cativeiro, para poderem retornarem ao seu lugar de origem, né? E o livro de Esdras fala justamente desse retorno dos judeus que estavam ali na Babilônia à sua nação e ao seu país de origem, que ali era Judá e Jerusalém como capital, certo? Então, a gente quando leu até aqui, a gente leu o verso 1 e o verso 2, quando fala da lista desses homens que vieram da Babilônia e que voltaram, né, para Judá, para Jerusalém, certo? Então, a gente vai retornar aqui no verso 61. E aí, como eu avisei, vocês leiam em casa todos os detalhes aqui da genealogia, tá bom? Então, e entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Basilais, homem que se casou com uma filha de Basilai de Gileade,
e que era chamado pelo nome do sul. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim e do Tumim, que era um aparato que ninguém sabe explicar objetivamente o que era, mas esse aparato servia para poder se identificar qual era a vontade de Deus naquele determinado momento. E isso os judeus utilizavam. O verso 64 diz: a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes da família deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram em suas cidades de origem. Então, essa lição, quem é quem, está muito ligado, minha gente, à questão da identidade. O Reino do Norte perdeu sua identidade, nunca mais retornou. Mas o Reino do Sul, o Reino de Judá, com o capitão de Jerusalém, manteve a identidade. Né? É tanto que a genealogia permaneceu, é tanto que a Bíblia cita nominalmente quem saiu do exílio da Babilônia e retornou para Judá, para Jerusalém. A Bíblia deixa claro quem são essas pessoas que se mantiveram fiéis ao Senhor, né, durante o exílio da Babilônia, que se mantiveram ali fiéis à palavra do Senhor. E aí você vê essas pessoas que estão aqui listadas, que você deve ler, e vem mostrando que era uma quantidade expressiva de pessoas, e essas pessoas, elas, quando chegaram lá no seu local de origem, a primeira coisa que fizeram foram dar ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Então, a gratidão do povo ao chegar na sua cidade natal, seu país natal, eles, primeira coisa que fizeram, se voluntariaram, se dispuseram no coração a ajudar com ofertas, com dinheiro e com tudo aquilo que pudesse ser ajudado para que eles pudessem reconstruir o templo do Senhor. Então, meus irmãos, esses foram homens importantes que a Bíblia também deixa claro que nós devemos seguir o exemplo desses homens que serviram a Deus, serviram ao corpo de Cristo, a comunidade religiosa que eles estavam envolvidos, serviram de todo o coração, né? E com desprendimento. Então, meus irmãos, essa lição é extremamente importante porque mostra isso, mostra a questão da identidade que existia existia no reino de Judá, em Jerusalém, diferentemente do reino de Israel, certo? Eu queria que os irmãos abrissem aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Eu estou com a Bíblia aqui, ó, e aí vou acompanhando com vocês, certo? 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10, tá bom? Diz assim a palavra: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso aqui, o que a gente está lendo, meus irmãos, é uma complementação do que a gente está vendo nessa lição, de quem é quem,
a identidade espiritual que os judeus tinham e que hoje nós, embora não sejamos judeus, somos cristãos e fomos alcançados pela graça de Cristo. De modo que, embora não sejamos judeus, nós temos que ter essa identidade com Cristo. Então, essa lição traz esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. E a identidade com Cristo é essa que Pedro vem falando aqui. É essa que deve permanecer no nosso coração e que nós não devemos perdê-la. Porque se perdermos, seremos como o reino do norte de Israel, que nunca mais foi encontrado, nunca mais foi achado. Então, nós devemos permanecer com essa identidade espiritual, com esse exercício espiritual que está aqui em 1 Pedro, capítulo 2. E aqui ele diz: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Olha o que ele diz. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, meu irmão, se você, minha irmã, se você provou e sabe que o Senhor é bom, você sabe disso, porque eu sei que Ele é bom. Se você sabe disso, você deve desejar de todo o coração, como uma criança recém-nascida, o leite espiritual, o acalento espiritual, o consolo espiritual, o estímulo espiritual, a vida espiritual, dia após dia. Mantenha uma rotina, um hábito na sua vida, uma pauta cotidiana, dia após dia, de oração, de leitura da Bíblia, de devocionais, de reflexões, de meditações em relação à sua vida, que envolva não só você, a sua família de um modo geral, a sua vida com Deus principalmente, a sua vida com o próximo, que mostra muito como é a sua relação com Deus, né? Porque o apóstolo João diz: aquele que ama é nascido de Deus. A gente vê alguns irmãos tratando com muita agressividade, muito ódio, muita mágoa, né, sobre o outro. E a Bíblia diz claro: aquele que não ama não é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, eventualmente a gente pode se estressar, isso, aquilo, outro, mas a gente tem que saber o que é certo, o que é essencialmente ensinado por Jesus, sustentado pelos profetas e pelos apóstolos. Como diria, o fundamento dos apóstolos, a lei, os profetas e o fundamento dos apóstolos. O que a gente tem que ver é que Pedro nos ensinou isso. A gente deve viver com um coração livre de toda maldade, de toda maledicência, de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa, e ter um coração que é desejoso de fazer o bem, é desejoso no servir a Cristo, no servir ao próximo, no servir a igreja, no servir a Deus, de uma maneira geral. Então, temos que exercer essa disciplina espiritual, certo? É algo que não é nos facultado a isso. Nós não escolhemos, nós somos obrigados a sermos assim se somos cristãos de coração. Então, nós que provamos que o Senhor é bom, nós devemos agir e manter essa conduta, essa disciplina espiritual. De modo, meus irmãos, que o verso 4 diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra
que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora o receberam. Então, meus queridos irmãos, insisto que, como estrangeiro e peregrino nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu quis ler até o verso 11, que eu acho bastante interessante. Ele, no verso 9 e 10, ele deixa claro que nós somos um povo santo, escolhido por Deus para manter uma conduta santa, uma vida espiritual em relação a Deus, em relação à igreja, em relação ao próximo. Porque, como eu disse, nós só amamos a Deus se amamos o próximo. Então, ele faz uma dualidade aqui muito interessante quando ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, né? E realmente assim foi, né? Jesus disse: eu vim para que é o meu, mas os meus não me receberam, né? Então, a nossa vida espiritual, ela está intimamente ligada a isso, a misericórdia e não ao juízo. A misericórdia, Tiago diz, que triunfa sobre o juízo. Então, devemos ter o nosso coração livre de toda maldade, de toda maledicência, de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa, para podermos nós vivermos uma vida digna, espiritualmente falando, uma vida digna que suba até Deus como um aroma agradável, como o cheiro de Cristo exalando de modo agradável a Deus, certo? Então, nós fazendo isso, nós estaremos exercendo aquilo que Cristo nos deixou para nos exercer, onde ele disse: vocês serão conhecidos pelo amor. Então, nós, assim agindo, seremos considerados aquilo que Pedro diz: é a nação santa, o povo eleito, o povo exclusivo de Deus, povo santo, né? Não era para ser assim, mas foi dado misericórdia. Então, essa misericórdia que não foi dada, nós temos que exercê-la. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aonde a gente não pode agir, o Espírito Santo tem que agir por nós. Mas a nossa conduta tem que ser de amor. A nossa identidade de servir a Deus é a identidade do amor. Então, meus irmãos, aqui ele diz no verso 11: amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E esses desejos aqui carnais não são só os desejos de assassinar uma pessoa, de adulterar, de fazer alguma coisa de forma concreta contra uma pessoa. Não é isso, meu irmão. Os judeus, eles se vangloriavam disso. Os judeus, principalmente os fariseus, se vangloriavam disso. Porque daí onde é que vem a expressão da hipocrisia dos fariseus. Porque eles se vangloriavam disso. Embora eles não assassinassem uma pessoa ali concretamente, de forma real, mas Jesus disse: se vocês chamam seu irmão de racar, vocês estão reduzindo a nada, vocês estão sendo totalmente indiferentes com ele, vocês estão assassinando. Jesus disse: embora vocês não adulterem fisicamente, mas se você olha com segundas intenções, você já está pecando no teu coração. Você está entendendo, meu irmão? Como o nível de justiça é muito mais alto do que essa hipocrisia, né, que viviam os fariseus, é muito, 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 muito mais alto, né? Então, os desejos
carnais que guerreiam contra a alma, né, também são o adultério, o assassinato, coisas que possamos fazer, né, contra o outro, seja ele qual comportamento seja, de forma concreta, isso também é pecado, claro que é pecado. Mas o que Pedro está falando aqui, eu creio dessa maneira, é algo muito mais profundo, porque está relacionado a guerrear contra a sua alma, né? Eu sei o que é certo e errado, eu posso cometer o errado, mas estou violando a minha consciência. Mas eu sei que aquilo, estou violando a minha consciência porque eu sei que aquilo é errado, mas eu sei que é errado. Estou violando a minha consciência. Mas outra coisa, meus queridos irmãos, é você fazer o errado e dizer que vai fazer o errado, vai continuar a fazer independente de qualquer coisa. Você está entendendo? Uma coisa digamos, eu tratar mal uma pessoa que eventualmente, sei lá, às vezes a gente sai de cabeça quente com alguma coisa, estressado, e aí termina sendo mal educado com uma outra pessoa. Isso aí vai acontecer comigo, com você, né? Com qualquer pessoa. E a gente tem que pedir perdão, a gente violou a nossa consciência. Epa, cara, eu agi errado com fulano de tal, e pedir perdão à pessoa. Mas há pessoas que não fazem isso. Isso é pouco me importa, ele se vira pra lá, não tem nada a ver com isso, eu não vivo as custas dela, nem isso, aquilo outro. E isso aí, meu irmão, você não está agindo certo. Você pode até dizer que é crente, que vai à igreja, que dá dízimo, que faz isso, aquilo outro, e não sei o que, mas não está agindo corretamente. Não está. Não está. Porque o verdadeiro cristão, quem é servo do Evangelho, quem é escravo de Cristo, tem um coração de amor, tem um coração que não sabe dizer bem feito, tem um coração que olha para o outro com compaixão, tem um coração que olha para o outro com misericórdia. Antes de julgar, antes de pegar o cidadão, já colocar uma sentença ali na pessoa e já condená-la ao inferno, responde como Jesus respondeu: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Embora tem que ser claro, Jesus disse à mulher que adulterou: vá e não peques mais. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aqui eu não estou falando de liberdade, de libertinagem, certo? O que eu estou falando aqui é do Espírito do Evangelho, do Espírito de Jesus, desses desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma, certo? Então, eu posso pecar, como eu acabei de falar, em um determinado comportamento, mas se eu tiver o Espírito de Cristo, eu vou e peço perdão à pessoa. Mas se você tiver um ódio instalado dentro de você, uma mágoa, uma raiva, uma inveja daquela pessoa, isso aí, você pode até pedir perdão, mas está sendo falso. Você está sendo hipócrita no seu coração. Você quer que aquela pessoa seja destruída, você não quer o bem dela, você não quer que ela seja feliz, você quer destruí-la. Então, você tem que sondar o seu coração, fazer essa introspecção. Sonda, meu Deus, o meu coração. E nós devemos sondar também o nosso coração, para saber se há algum caminho mau em nós, alguma coisa relacionada ao ódio, a raiva, a mágoa, a inveja. E a gente tem que sondar o nosso coração, né? Porque a gente tem que tratar as causas e não os sintomas. Porque os sintomas, que são os pecados cometidos de forma concreta e real, sempre vai existir. Agora, se a gente trata a causa,
Se a gente diz, olha, tem um ódio dentro de mim, tem alguma coisa aqui que precisa ser tratada, que está lá dentro do meu ser, lá no âmago do meu ser, intrinsecamente em mim, eu tenho que tratar isso, né? Então, meus irmãos, a gente tem que procurar viver como Jesus quer que nós vivamos. Que não é só viver o não pecar, no sentido de não assassinar ou não adulterar, mas uma justiça muito superior, que tem a ver com do interior para o exterior, e não do exterior para o interior. Eu limpo o meu interior para que do meu interior fluam coisas boas. Então, se você tiver um coração de ódio, você vai pedir perdão, mas é falsidade. Você vai tentar não pecar, mas você não vai se segurar, porque o seu coração não tá, você não tratou a causa, você está tratando o sintoma. Então, você tem que se libertar disso, você tem que reavaliar a sua essência, o seu íntimo, o âmago do seu ser, né? Então, meus queridos irmãos, a identidade que o Antigo Testamento deixou claro em relação àqueles que votaram em Deus cumpriu a promessa, é a mesma identidade que ele quer aqui no Novo Testamento que nós tenhamos. Uma identidade parecida com a do Senhor, parecida com a de Cristo. Nós mantenhamos isso, certo? E a gente vai ler essa genealogia e vai ver que essas pessoas mantiveram essa identidade. Então nós temos que manter a nossa identidade também. Nós temos que manter a nossa identidade. Temos que criar os nossos filhos com o ensino do Evangelho, para que eles possam lá na frente aprender com meu pai, aprender com meu avô, aprender com meu bisavô, e por aí vai. Mas a identidade de Cristo é essa identidade que está relacionada, sobretudo, ao amor. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo para todos. Fiquem na paz. Deus os abençoe.